Ele se perguntava por que, em vez de Yoriam, era sempre Sorri que vinha à sua mente. No passado, Dalos mostrou um lagarto para Sorri, e ela achou fofo. Ela disse que também queria pegar um, então Dalos a levou para o rio atrás do vale. Sorri estava se esforçando ao máximo para pegar um lagarto, mas ele continuava escapando de suas mãos. Em um momento, ela escorregou e caiu no rio. Ela se lembrou de como caiu no rio ao perseguir um lagarto, e Dalos a salvou sem pensar em sua própria segurança. Agora, ela segurava um lagarto de madeira que ele havia dado a ela, pois naquela época ela não conseguiu pegar um de verdade. Enquanto Dalos fazia suas coisas, ele percebeu alguém atrás dele. Ao se virar, ficou chocado ao ver a menininha com seu cachorro. Ele rapidamente vestiu suas calças, e a garota perguntou o que ele estava fazendo. Dalos respondeu que estava apenas coçando, pois durante o calor do verão, os homens coçam suas partes com mais frequência. Então ela disse a ele que Yoriam, sua senhora, estava procurando por ele, e ele precisava se apressar. Dalos pensou que ela talvez o estivesse chamando para ter um relacionamento sério, mas não com ela. Um tempo depois, Dalos chegou, e Yoriam disse a ele para entrar no quarto. Ela reuniu coragem, mas ainda não conseguia dizer as coisas para Dalos. Então, ela começou a chorar. Dalos a abraçou e perguntou se tinha feito algo para deixá-la chateada. Ela o abraçou e disse que não queria perdê-lo, porque o amava. Dalos também a abraçou e pensou que era como um sonho se tornando realidade, pois não conseguia acreditar que estava segurando sua amada. De repente, ele se afastou dela quando sua Excalibur tocou. Entusiasmado, ele perguntou a ela se ela pensava nele todos os dias e revelou que a viu acidentalmente no meio da floresta, chamando seu nome. Dalos se curvou diante dela e pediu desculpas por cometer um crime grave, mas ela o segurou e disse que aquilo a deixou feliz, sabendo o quanto ele gostava dela. Então, ela perguntou se, quando ele fica excitado, precisa usar a mão para se acalmar, e ele respondeu que sim. Ela disse que os servos não têm seu próprio quarto, então deve ter sido difícil se esconder o tempo todo. Então ela o ordenou a fazer isso em seu quarto, já que ninguém pode entrar sem permissão dela. Ela disse que esperaria do lado de fora para que ele pudesse levar o tempo que precisasse. Dalos estava hesitante, mas ela o ordenou a seguir suas ordens. Depois de um tempo, ela estava do lado de fora e ouvia alguns sons estranhos. Ela se perguntou se ele estava fazendo aquilo em sua cama e se ele estava pensando nela novamente. De repente, alguém chutou a porta, dizendo por que seu pente continuava desaparecendo. Ela ficou preocupada porque esqueceu que havia uma pessoa que poderia entrar sem sua permissão. Serum. Serum disse a Sorri para se afastar, pois ela queria pegar um dos pentes que gostava. Ao mesmo tempo, Dalos estava ocupado com seu trabalho, pensando em sua mestra. Ele ouviu a voz de Serum e pensou que a senhora Serum havia perdido o pente dela novamente. Ele caiu no desespero ao perceber em que tipo de situação estava. Fora do quarto, Sorri estava fazendo o possível para impedir que Serum entrasse, mas Serum a empurrou e abriu a porta. Lá dentro, ela encontrou Dalos meio nu, tentando se vestir. Rapidamente, ela fechou a porta e disse a Sorri que ela pode ficar com qualquer cara que ela quiser. Dalos tentou esclarecer o mal-entendido, mas Serum disse a ela para não se preocupar e que não contaria a ninguém. Depois que Serum saiu, Sorri tremia e chorava, dizendo que odiava Serum. Então ela se desculpou com Dalos, que pensava que ia morrer naquela noite. Mas Sorri disse para ele não se preocupar, pois sua irmã não era daquele tipo de pessoa. Em seguida, Serum estava pensando que Sorri fingia ser inocente, mas fazia esse tipo de coisa. Ela se perguntou quando começou a dormir com Dalos. Ela treinou com frustração enquanto gritava para que ele saísse de sua cabeça. No dia seguinte, Dalos estava pensando em Yoriam, e como o que aconteceu ontem foi tão bom. Ele se perguntou como deveria se desculpar com ela, e então a viu se aproximando por trás. Ele chamou o nome dela, mas ela disse para ele não falar com ela. Dalos pensou que era a primeira vez que via Yoriam tão zangada. Enquanto isso, Sorri estava esperando por Dalos em seu quarto, pensando em como seu coração acelerou quando ele a abraçou. Ela se perguntou se deveria dizer a ele o que está em seu coração. Ao mesmo tempo, Yoriam ouviu a voz de Urim dizendo que trouxe o que ela pediu. Mais tarde, ela estava escovando o cabelo de Sorri, e Sorri perguntou como era a reputação de Dalos entre os servos. Urim respondeu que ele era bobo, sem pensar e muito frustrante às vezes, mas ainda assim era forte e confiável.
Então Urim perguntou a Sorri se ela gostava de Dalos. Sorri hesitou por um segundo e depois revelou que gostava de Dalos, o que chocou Yoriam. Ao mesmo tempo, Rono apresentou a garota à senhora. Ela respondeu que é porque ela ouviu dizer que há escassez de empregados nos dias de hoje. Então Madame a elogiou por ser atenciosa. Ono disse que essa garota se parece muito com sua mãe e suas habilidades culinárias também são excelentes. Então ela seria uma ótima adição para ajudar na sala de chá. A garota então se apresentou como Yon, filha da viúva. Depois de um tempo, Ono disse que sua mãe não é o tipo de pessoa que mandaria a filha trabalhar lá. Então o que aconteceu em casa? Leon disse que ela ficou implorando para sua mãe deixá-la ficar na ring grind, mas ela não quis dar permissão. Então ela simplesmente fugiu enquanto ela estava dormindo, o que chocou Rono. Mas ele concordou que nenhum pai deveria tratar seu filho como sua mãe fez, então ela pode ficar lá e aprender com os mais velhos. Na verdade, a verdadeira razão para Yon ir até lá era encontrar Ryle. Rono estava olhando para ela enquanto pensava que ela nem sequer podia responder à sua mãe, e ainda assim ela fugiu de casa. Então as coisas não parecem muito boas. Depois de um tempo, Hyung foi se encontrar com a Lady Sorri, pois queria conversar com ela. Ao mesmo tempo, Yon também chegou lá e viu Hyung. Ela o ouviu dizer que já tem 25 anos, então gostaria de se casar até o final do verão. Yon fica surpresa ao ouvir isso, e pensa que Hyung é uma pessoa responsável, pois ele não esqueceu a promessa de se casar com ela. Mas, para sua surpresa, Hyung pediu permissão para se casar com uma garota chamada Uren. Ela ficou paralisada no lugar e se perguntou quem é essa garota Uren. Em seguida, ela correu dali e começou a chorar, pensando que Hyung afirmou que seria responsável por causa dela. Mas na realidade, ele é apenas um cachorro. Enquanto isso, Uren disse que ela pensa nele e Uren como uma família, o que percorreu um longo caminho desde os dias de sua infância, e pensar que esse evento sem precedentes aconteceu, ela está sobrecarregada de felicidade. Ela disse que informará sua mãe para que eles possam se casar antes que essa felicidade acabe. Depois de um tempo, todos os empregados estavam esperando a comida chegar. Hyung estava sorrindo pensando que ele estava preocupado com Dolos nos últimos dias. Mas agora isso dissipou, desde que ele tenha marcado a data do casamento com sua esposa. Não pode ser alterado ou atrasado. Então, Uren se tornará sua esposa. A comida foi servida, e a menina perguntou por que tudo de gostoso está na frente de Hayam. Então ele percebeu que sua porção era maior que as dos outros. Então ele olhou para a empregada, mas então ele ficou chocado. Quem disse que ele poderia dormir bem esta noite? Hyung perguntou chocado o que ela está fazendo lá. Yon respondeu que ela está lá para ver seu querido Hyun, Uren. E depois disso, Yorian estava pensando que ela mal escapou por pouco, mas Dalos será repreendido por Shunya. De repente, Dalos veio correndo até ela e disse que ela deveria tê-lo acordado. Urim explicou que ela tentou o seu melhor, mas ele não acordou a tempo. Ela então ficou chocada ao saber que Yon também estava com Shunya, e ambos o viram naquela condição. Então ele beliscou a bochecha dela e disse que ela era má, pois o abandonou e fugiu sozinha. E então ele começou a beijá-la. Ela murmurou preocupada se alguém os viu. Ao mesmo tempo, ele estava procurando por Dalos, já que ele não estava presente lá. Ela se sentiu mal pelas ações de sua irmã no dia anterior, então ela queria se desculpar com ele. Então ela ouviu alguns sons vindo de dentro e se perguntou o que era aquilo. Ela se aproximou e ficou chocada ao ouvir Dalos e Urim se chamando por nomes enquanto se beijavam. Ela saiu correndo dali enquanto pensava que Urim não era assim com Dalos, e isso é tudo.